A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Estou passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para nossa meditação. Nesses dias, nesses momentos de tantas incertezas que estamos vivendo. Meu objetivo é que esta palavra vos traga ânimo, alegria, esperança. Entenda que Deus está no controle de tudo. Vamos ler aqui um versículo na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler o versículo 7, o 8, o 9 e o 10. Nos diz assim a palavra de Deus: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Queridos, baseado nesse versículo, eu quero trazer para os irmãos uma mensagem breve intitulada A Nossa Força, Ela Vem do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que tudo o que ocorre existe uma razão. Tudo o que está acontecendo existe uma razão, existe um objetivo e existe um propósito de Deus. Deus sabe o que está fazendo, Deus está no controle de toda esta situação. Esta palavra aqui, o apóstolo Paulo fala aqui de uma visão celestial, e também ele vai relatar aqui um espinho na carne. Ele diz conhecer um homem em Cristo que há 14 anos, não sabe se no corpo, se fora do corpo, Deus o sabe. Este homem foi até o 3º céu, e esse homem também, ele foi arrebatado ao paraíso, e ele lá ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, desta maneira, este homem que o apóstolo Paulo se refere, esse homem em Cristo, é ele mesmo, é o próprio apóstolo Paulo. Essas visões que ele teve, em razão disso, ele vai dizer aqui no versículo 7, para que ele não viesse a se exaltar, para que ele não viesse exaltar pelas excelências da revelação, né, das revelações, a saber, né, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. A gente não sabe que espinho na carne é esse, a Bíblia não revela, não sabemos se é uma enfermidade ou de que ordem seria, mas esse espinho ele veio com a finalidade de Paulo não se exaltar em consequência daquelas revelações. E o apóstolo Paulo ele continua relatando isso, e no versículo de número 10, que é onde está baseado a palavra que eu quero trazer para os irmãos, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então, o apóstolo Paulo, ele reconhece que é na fraqueza que nós somos fortes. Quando nós pensamos que somos fortes, na verdade, somos fracos, somos fracassados. Porque a nossa força não significa nada. A verdadeira força vem do Senhor. E a força de Deus se manifesta em nós quando entendemos que nós não temos capacidade alguma, e quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. Queridos, quando eu disse que Deus ele tem um propósito nisso tudo, Romanos 8:28 vai falar sobre isso, né?
que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus, ele tem um decreto de salvação para o homem, e o desejo de Deus é que todos os homens venham a ser salvos. Está escrito lá, o apóstolo Paulo escreve isso na carta dele a Timóteo. E para isso, Deus, ele tem a maneira de agir. Às vezes ele permite vir dificuldades, desafios, situações difíceis, desafiadoras, que a gente não pode vencer por nós mesmos, e vamos chegar perto de Deus. E quando chegamos perto de Deus, nós chegamos ao arrependimento, e é nesse processo que vem a salvação. A gente tem visto aí, acompanhado pela internet, os cultos, as pessoas estão se entregando, voltando para Jesus, as pessoas que estão afastadas da igreja. Agora, nesse momento, ele está reconhecendo a fraqueza dele e voltando para Cristo. Por quê? Deus tem um propósito, Deus tem um propósito em tudo isso. Então veja bem, é nos sofrimentos, nos momentos mais difíceis que Deus mostra a sua ação em nossa vida. Os sofrimentos nos fazem entender que só a graça divina é suficiente. No sofrimento a gente vai buscar a graça de Deus. Quando tudo está bem, quando tudo está correndo bem, nós achamos que somos autossuficientes. Mas quando vem o sofrimento, aí nós vamos buscar graça em Deus. O versículo 9, eu quero dividir ele aqui em 3 partes. A primeira parte do versículo 9, o apóstolo Paulo ele diz assim: e a minha graça te basta. A graça, ela é a presença, é o amor de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Ela é transmitida pelo Espírito Santo, e através dessa graça Deus outorga para nós misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. Toda atividade da vida cristã, desde o seu início até o fim, ela depende desta graça divina. Veja bem, o sofrimento nos faz entender o poder aperfeiçoador de Deus na nossa vida. A parte B diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus é inquestionável, né? O poder de Deus é o poder de Deus. Tudo que acontece, não há poder semelhante ao poder de Deus. Mas na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque quando achamos que somos autossuficientes, tudo está correndo bem na nossa vida, a saúde está bem, a família está bem, as finanças estão bem, nós não temos uma experiência com Deus, achamos que isso é mérito nosso, mas quando as coisas saem do controle, nós temos que buscar a Deus. E aí, na nossa fragilidade, Deus aperfeiçoa o seu poder. No sofrimento também, no nosso sofrimento, nas nossas dores, Deus age em nossa fragilidade. A parte C desse versículo diz que de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vejam bem, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, se manifesta a ação de Deus. Deus se manifesta. Nós percebemos a ação. É somente nessa fragilidade. Fora desses momentos, Deus manifesta a sua ação. Não pense vocês que tudo que nos ocorre é porque Deus está por trás, abençoando, preparando tudo. Só que nós não percebemos. Nós não conseguimos perceber isso. Mas na nossa fragilidade, a gente tenta todos os recursos. Buscamos recursos na medicina, não conseguimos. Buscamos recursos em todos os meios, outros meios, não conseguimos. Aí nós temos que ir até Jesus. E aí, em Jesus, a nossa vitória é manifestada. E aí, então, nós entendemos que através da nossa agilidade, nós podemos entender a ação de Deus. Quanto mais nós encararmos as adversidades da vida, mais fortes nós seremos. Aprenda a se valorizar nesses momentos de perseguições, de aflições, de dificuldades, né? Vivas uma vida equilibrada, sem viver reclamando.
O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, ele fala um assunto semelhante ao que está aqui nesta carta. Se convém me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Queridos, você está se sentindo fragilizado, mas o que importa é que Deus está na nossa vida. Na verdade, nesse momento fragilizado, a força de Deus manifesta em nós. Então, em Cristo Jesus, nós somos fortes. Entenda que é na angústia e nas aflições da vida que damos lugar para Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós estamos agora nos momento de oração, vamos buscar a Deus e às vezes estamos tão fragilizados, tão preocupados com toda essa situação, às vezes angustiados e às vezes a gente não consegue expressar, não temos palavra para falar com Deus. Mas naquele momento que nós estamos fragilizados, nós vamos lá e nos dobramos, nos rendemos diante de Deus, nos prostramos diante de Deus em uma atitude de adoração. E Deus, Ele ama o crente adorador. Deus vive em busca do adorador. E neste momento, o Espírito de Deus, Ele manifesta-se nas nossas fraquezas, Ele manifesta nas nossas necessidades, ainda que a gente não consegue expressar palavra, mas o Espírito Santo, ele interpreta o que está lá no nosso profundo, o que está dentro do nosso coração, o que está dentro da nossa alma, ele leva até o trono da graça. E aí nós sentimos a presença de Deus, e é isso o que nos sustenta. Não se curve diante das provas, das dificuldades. Quem está em nós é muito maior. Em 1 João capítulo 4, o apóstolo João diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, o que está em nós. Às vezes, diante de tanta dificuldade, a gente vê as pessoas falando: meu Deus, que problema grande, que problema terrível, que vírus terrível, que problema tão grande é esse? Não veja um problema tão grande, veja um Deus grande. Olha, se nós temos um Deus que é grande, Deus, Ele é o grande, e o grande está em nós, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Declare o seu prazer diante de todas as aflições que você venha enfrentar. Enfrente todas as aflições, todas as lutas, com equilíbrio, né? Procure sentir prazer, procure sentir alegria. Lá em Mateus capítulo 5, fala no sermão das bem-aventuranças, Jesus vai falar que bem-aventurados são os fracos, são os que são injuriados, que são perseguidos. Não vai dizer que felizes são as pessoas que têm uma vida bem regalada, uma vida de mordomia, sem problemas, porque esta é uma felicidade enganosa, mas a felicidade que nós buscamos em Cristo, ainda que com muita dificuldade, é uma felicidade real, porque a nossa vida não consiste no que vivemos aqui, a nossa vida consiste em algo muito maior do que nós estamos vivendo e do que nós estamos presenciando aqui. Então declare o seu prazer, a sua felicidade, supere as dificuldades, rendendo graça. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É claro, não vamos dar graça por essas provas, por esse vírus, por tantas coisas ruins que está acontecendo. Não, isso nos causa pavor, isso nos comove, nos faz buscar a Deus, nos faz ter misericórdia das pessoas, nos faz sentir a dor das pessoas, mas nós temos que agradecer a Deus, porque em meio a tantos desafios, Deus nos está mantendo vivo. O salmista, lá no Salmo 3, eu acho que no versículo 8, ele diz: eu deitei e acordei, porque Deus me sustentou. No capítulo 4, versículo 8, ele diz: em paz eu me deitarei e dormirei, porque só
o Senhor, só Deus, me faz habitar em segurança. Então, queridos irmãos, por isso nós somos gratos, porque o Senhor nos faz habitar em segurança, o Senhor nos mantém vivos, o Senhor está protegendo a nós, está protegendo a nossa família, está protegendo os nossos irmãos. Vamos ser gratos a Deus. Se proteja naquele que é forte. Tome posse, não haja com medo, com pavor ou pânico diante das adversidades. Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quanto mais medo, quanto mais pânico você sentir, mais fraco você será. Olha, se apegue. Chegue perto de Deus, chegue perto de Jesus, que Ele é forte, se proteja. Efésios 6:10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos se fortalecer no Senhor, na força do poder de Deus. Não se desanime diante das aflições, das angústias e incerteza. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo o que está acontecendo, Jesus já disse para nós que nós íamos passar. Jesus já disse que nós passaríamos por aflições, passaríamos por dificuldade, mas Ele disse que Ele venceu o mundo. E ponto final. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Passamos por tribulações, mas eu quero dizer para vocês, mas não vamos viver angustiados. Passamos por perplexidade, mas não vamos viver desanimado, porque o Senhor é na nossa vida. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que a nossa força, ela vem do Senhor. Porque nós, o cristão, ele não vive por vista, e sim por fé. Como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nestes dias de luta, de dificuldade, onde anunciam que vai faltar tanta coisa, falta máscara, falta álcool gel, falta tantas coisas, mas não pode faltar para nós a graça do Senhor. A graça é suficiente em nossa vida, porque a nossa vida não consiste no que vivemos aqui. Nós temos uma esperança linda, esperança de vivermos com o Senhor. Por isso, vamos manter a nossa comunhão e fé em Cristo, mesmo sem nos reunirmos na igreja. Vamos participar dos meios disponíveis de culto que temos via online, né? Vamos participar dos cultos, das programações da igreja. Vamos se alimentar com estas palavras. Queridos irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu quero trazer aqui a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém.